Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Hoje vamos continuar falando da questão da FUVEST, que eu trouxe aqui para vocês no último vídeo, uma questão da FUVEST 2019, que traz aí o polinômio de terceiro grau. Vamos ver então como manipular, como reestruturar essa expressão que você precisa fazer algumas manipulações para você chegar no objetivo que era achar o A mais B, que é solicitado na questão. Então vamos relembrar o enunciado e na sequência eu vou trazer a solução completa para vocês. Vamos lá? Então temos aqui o tema da nossa aula, vamos continuar falando da questão, do vestibular da FUVEST 2019. Então aqui o enunciado, vamos relembrar. Já comentei na última aula o enunciado, deixei algumas dicas de vídeos para vocês assistirem, mas hoje eu trago a solução completa, ok? Então aqui, ó, se 3x ao quadrado menos 9x mais 7 é igual a x menos a ao cubo menos x menos b ao cubo, para todo número real x, o valor de a mais b aí você tem as alternativas, né? Então aqui, o grande objetivo é o quê? A gente quer encontrar o valor de A mais B, né? Então você não precisa descobrir o valor específico de um deles, né? Você precisa descobrir o valor do A mais B. Então vamos ver como é possível fazer isso na sequência em nossa aula. Então temos aqui a parte inicial, como resolver, o nosso problema. Então vocês observam aqui, o nosso enunciado mais uma vez, nós vamos manipular esse lado direito do sinal de igual, né? Então nós temos aqui uma igualdade nessa equação, e aí a gente não vai manipular essa expressão inicial 3x ao quadrado menos 9x mais 7, mas somente essa segunda parte, x menos a ao cubo menos x menos b elevado ao cubo. Então a ideia aqui é que a gente vai conseguir manipular isso aqui, lembrando, do polinômio cúbico que nós vimos em num vídeo anterior. Quem não lembra como faz o polinômio cúbico, é importante rever, tá? O vídeo ficou indicado, inclusive, na aula anterior. Então vamos ver, ó. Aqui essa parte inicial, que é essa equação, do segundo grau, a gente apenas copia e vai mantendo aqui do lado esquerdo, não haverá manipulação nela. Mas aqui a gente vai mexer nos polinômios do terceiro grau. Então como que a gente vai trabalhar? Quando você olha aqui embaixo, ó, a estrutura, a identidade que você tem para o polinômio do terceiro grau seria o quê? O cubo do primeiro menos, o cubo do primeiro aqui, o primeiro é x, fica x ao cubo, menos, porque ali é negativo entre eles, o quadrado do primeiro vezes o segundo. Então, o quadrado do primeiro que é x, vezes o segundo que é a. Mais, aí você tem 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. E por último, menos aqui o cubo do segundo, tá? Então, tudo isso aqui que você está observando é equivalente a esse primeiro aqui, ó, x menos a ao cubo. Toda vez que você tem um negativo entre os dois elementos ali, você tem essa alternância de sinais que você está observando, Primeiro, o coeficiente do x aqui, que é 1, é positivo, o coeficiente do primeiro 3 aqui é negativo, depois o coeficiente na sequência, ó, aqui o primeiro 3 está com negativo, e aí o segundo com positivo, e na sequência vai alternando, o próximo é negativo também, tá? Então essa estrutura nós comentamos na aula falando do polinômio cúbico. Quem não lembra, dá uma olhadinha lá. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui com x menos b ao cubo. Então a gente tem aqui, ó, o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Então aqui a gente só abriu os dois polinômios. Agora a gente faz mais algumas manipulações juntando os termos semelhantes. Vamos então ver como vai ficar na sequência? Vamos lá então. Então aqui na sequência, ó, até essa parte nós fizemos no slide anterior. Aqui a gente está separando com esse símbolo, C e somente C, entre as estruturas aqui algébricas. Então, mais uma vez, a gente copia a equação do segundo grau, que ela está sempre a mesma, a gente não está mexendo. E na estrutura aqui dos polinômios cúbicos, que nós havíamos mexido no slide anterior, deixa eu só apagar aqui que eu risquei a mais.
Então, nessa estrutura do polinômio cúbico, nós tínhamos chegado até essa parte aqui, da segunda linha, né? Nós abrimos aqui os polinômios, conforme eu mostrei anteriormente. Agora, a gente faz mais algumas manipulações. A gente vai tirar dos parênteses, e ao tirar aqui dos parênteses, né? Então, você já vê que aqui é menos, então ele vai alterar o sinal de todos eles aqui dentro. Então, quando você tem esse x ao cubo menos o x ao cubo, que estaria dentro dos parênteses, você já tira o x ao cubo, né, da sua estrutura algébrica. Na sequência, nós vamos copiar alguns deles, ó, como menos 3x ao quadrado a, menos 3x ao quadrado a, a gente está copiando, 3ax ao quadrado, 3ax ao quadrado, a gente também copia. Só um instante aqui, deixa eu ajustar o... Então, aqui eu fiz só um ajuste, vou mostrar para vocês, era só uma questão da digitação, tá? Então, aqui, ó, vou recomeçar mostrando para vocês, né? Quando a gente começou a tirar aqui dos parênteses, né? Tinha menos antes, então ficou menos x ao cubo, que foi embora com esse x ao cubo positivo. Aqui o 3x ao quadrado a, menos 3x ao quadrado a que a gente está copiando aqui, agora aqui é 3x ao quadrado, né? Aqui eu fiz um ajuste, estava trocado, tá? Então, ó, 3x ao quadrado, depois, ó, menos a ao cubo que eu estou copiando. Agora eu começo, ó. Esse aqui com menos o de fora vai ficar positivo, vai ficar mais 3x ao quadrado b. Esse aqui que era positivo vai ficar negativo com menos fora dos parênteses, vai ficar menos 3xb ao quadrado. E esse que era negativo menos b ao cubo ficou mais b ao cubo. Agora a gente faz uma outra simplificação, qual seria? Como nós estamos com uma igualdade, aqui é uma equação do segundo grau, vamos tentar igualar por transformar numa estrutura mais semelhante possível do outro lado. Então, nós vamos isolar o x ao quadrado e o x, né? Para ficar, perdão, com uma estrutura que a gente possa fazer a igualdade aí para chegar às correlações que permitam que você consiga descobrir o a mais b, que é o que o problema solicita. Então, aqui, ó, o que a gente vai fazer? Ó? Coloco o x ao quadrado em evidência. Então, o que eu tinha aqui com x ao quadrado? Ó, vamos só apagar para você ver. Você tinha aqui, ó, com x ao quadrado, esse primeiro, né? E a gente também tinha esse aqui, ó. Então, colocando x ao quadrado em evidência, o x ao quadrado ficou para fora, né? Então, sobra o quê? Ó? Menos 3a para ficar dentro dos parênteses, certo? E aqui também o x ao quadrado está em evidência, então x ao quadrado ficou para fora, sobra só o 3b para ficar dentro dos parênteses. Agora, na sequência, a gente tem o x aqui foi colocado em evidência. Olha o que a gente tem o x aqui. 3x ao quadrado e aqui menos 3xb ao quadrado. Só que o x ficou em evidência do lado de fora dos parênteses, então eu fico apenas com 3a ao quadrado, porque o x ficou fora do parênteses, né? Em evidência. E aí eu também tenho aqui menos 3b ao quadrado, porque o x ficou do lado de fora em evidência. E por fim, o que não tinha x, a gente só copia menos a ao cubo mais b ao cubo, certo? Agora, essa estrutura permite que você faça a igualdade dos dois lados, né? Então, tudo que está na frente do x ao quadrado, nós vamos igualar. Então, eu vou apagar mais uma vez aqui para você observar. Então, ó, o que está na frente do x ao quadrado desse lado é só o 3. Aqui você tem menos 3a mais 3b. Então, ó, menos 3a mais 3b eu vou igualar com 3. O que está na frente agora do x aqui é 3a ao quadrado menos 3b ao quadrado. Então, ó, 3a ao quadrado menos 3b ao quadrado. O que está na frente do x aqui é o menos 9, que é igual a menos 9. E aqui o que está sem x ó, é o menos a ao cubo mais b ao cubo, que eu copio aqui. E aqui o que está sem x sozinho é o 7. Então, nós igualamos, né, as partes equivalentes aí das duas estruturas, onde tinha x ao quadrado dos dois lados, x e somente número, nós criamos novas igualdades. Elas têm as suas equivalências, por isso que nós reestruturamos tudo para chegar nesse ponto. Agora, o que a gente pode fazer? Da equação 1, a gente já consegue tirar a nossa primeira conclusão. Se você perceber aqui na equação 1, ó, é menos... Deixa eu apagar mais uma vez para você ver melhor.
Então, ó, menos 3A mais 3B, que é igual a 3. Se eu dividir tudo por 3, vai ficar, ou por menos 3, né, para deixar o A positivo, vai ficar A menos B e aqui menos 1. Se eu dividir tudo aqui por menos 3, tá? Então, estou dividindo por menos 3, tanto 3A, estou dividindo por menos 3 o 3B, e estou dividindo por menos 3, né, também aqui o 3. Quando você divide os dois lados, né, tudo pelo mesmo valor, você não está mudando, né, não está alterando a equivalência da igualdade. E aí, quando você divide menos 3 pelo menos 3, aqui ficou só A. Quando você divide 3B por menos 3, ficou menos B. E quando você divide 3 por menos 3, ficou menos 1. Nós temos aqui uma igualdade, uma equivalência mais simplificada. Na equação 2, nós também temos uma outra estrutura que vai nos ajudar, que é essa daqui, ó. 3A ao quadrado menos 3B ao quadrado, que é igual a menos 9. Eu copio aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o 3 em evidência. Quando eu coloco o 3 em evidência, dentro dos parênteses eu tenho A ao quadrado menos B ao quadrado, que continua sendo igual a menos 9. Agora nós fazemos uma reestruturação, que aí quem não lembra assiste depois o vídeo, né, do produto da soma pela diferença, né, que é equivalente à diferença dos quadrados. É um vídeo anterior também que a gente explica passo a passo isso. Então eu posso reescrever a diferença dos quadrados como sendo A mais B, que é a soma, vezes, né, ou o produto, aqui no caso da diferença. Então, o produto da soma pela diferença ele é equivalente à diferença dos quadrados que estava na equação anterior. Quando eu reescrevo nesse formato, eu posso aproveitar a informação que nós obtivemos aqui na primeira equação, que A menos B é igual a menos 1. Então, no lugar de A menos B que vocês estão vendo aqui, a gente substitui o menos 1. Esse menos 1, quando eu multiplico, ele torna o lado esquerdo negativo. Ficaria menos 3 e eu poderia tirar esse menos 1. E quando eu divido os dois lados, né, pelo menos 3, como os dois lados são negativos por causa do menos 1 do lado esquerdo e aqui do lado direito é menos 9, vai sobrar apenas o A mais B, que é igual a 3. E quando eu chego nesse A mais B igual a 3, eu cheguei na solução do nosso problema, a solução que a gente procurava, né, aguardava. Voltando aqui ao problema para observarmos. Então aqui, ó, a gente tinha que achar somente o quê? Só o valor do A mais B. Então A mais B é a alternativa A igual a 3. Então foi necessário usar as identidades, né, lá do polinômio cúbico, escrevendo lá, quem não lembra do polinômio cúbico tem que assistir novamente. Nós criamos, né, uma forma de igualar os coeficientes do x ao quadrado, do x e do que estava sozinho, isolando o x ao quadrado do outro lado, o x do outro lado da igualdade e o número que estava sozinho, deixando separadas essas estruturas, essas partes. Ao fazer as igualdades, algumas dessas igualdades nós fomos fazendo substituições e manipulações até chegar no valor da estrutura A mais B, conforme nós vimos aqui no slide anterior. Quer ver? Vamos dar mais uma olhada brevemente. Deixa eu só tirar aqui. Voltando para o slide anterior. Deixa eu voltar aqui mais uma vez. Então aqui, deixa eu só apagar aqui que ficou atrapalhando a visualização. Então aqui, esse processo, né, que nós fizemos passo a passo, né, reescrevendo o polinômio cúbico, juntando os termos semelhantes, depois nós juntamos, né, os termos que tinham x ao quadrado, x, e os que não tinham, para poder igualar aqui, ó, os que tinham x ao quadrado, x, e os que não tinham. Nós criamos essas igualdades, né, com essas equivalências após as manipulações algébricas. Nós fizemos uma simplificação que eu já comentei sobre a divisão aqui por menos 3. Chegamos nessa igualdade. Nós usamos aqui a equivalência que existe entre a diferença dos quadrados e o produto da soma pela diferença para reestruturar, né, aqui a expressão algébrica ou a equação. E aí a gente também fez no final aqui uma simplificação fazendo a divisão por menos 3 até chegar nesse valor final que é o A mais B igual a 3.
Se você quer depois rever, veja com calma, pegue aí seu papel, lápis, vai anotando, reescrevendo para você entender essas manipulações. Então, a partir de todas essas manipulações que dependeram principalmente de você lembrar como que atua com um polinômio cúbico, né, na hora de reescrevê-lo, nas suas características, sua identidade, e na forma também de reescrever a estrutura algébrica, que é a diferença dos quadrados como o produto da soma pela diferença. E mais algumas manipulações que nós fizemos dos dois lados sem alterar as equações, porque toda divisão que nós fizemos aí foi feita agora no final dos dois lados, ok? Então, chegamos à resposta final, e aqui eu só destaco mais uma vez a resposta final no próximo slide para você ver. Então, temos aqui a resposta final, que é o 3, alternativa A, tá certo? Então, o vídeo, ó, quem quiser ver de novo o polinômio cúbico e a diferença dos quadrados, que foram duas estruturas aí muito importantes usadas na solução desse problema, ok? Então, agradeço a presença de todos. Então, fica o convite para inscrição no canal, assim como também a visita no Facebook ou no Instagram do Matemática em um Clique. Muito obrigado pela presença, um forte abraço e até a próxima.